Olá, amigos da TV Nova Luz. Estamos aqui com muita alegria para dar continuidade aos estudos, às reflexões da Revista Espírita. A TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, conta com a sua participação. Acesse o site da TV Nova Luz ou vá diretamente ao YouTube e coloque o nome do expositor, ou quem sabe o tema da sua preferência. Agradecemos muito a participação de vocês. Mandem para a TV suas perguntas, sugestões ou críticas. Precisamos desse apoio generoso. Contamos com você. No encontro anterior, nós falamos sobre o fantasma da senhorita Clairon, lembram-se? Hoje nós vamos estudar sobre fatalidade e pressentimentos, que está à página 123 da Revista Espírita do mês de março de 1858. No slide 1, a gente vê um texto que Kardec colocou. No mês de setembro de 1857, uma embarcação que viajava durante a noite de Dunkerque a Ostende enfrentou um mau tempo. Das 8 pessoas que lá estavam, morreram 4 pessoas. Tinham 8 pessoas na embarcação, morreram 4 pessoas. Os 4 que ficaram se equilibrando no que restara do barco, numa posição terrível e na escuridão, só esperavam a morte ao amanhecer. Mas perceberam que a ventania que sofreram os havia empurrado para a costa, e eles alcançaram a terra a nado. Um dos quatro que se salvou escreveu uma carta a Kardec perguntando por que nesse episódio, igual para todos, só 4 pessoas morreram. Sou levado a crer que mãos invisíveis me protegem, porque já escapei da morte outras vezes. Que fiz para merecer isto? Explicou ainda que entre os 4 que morreram havia um digno eclesiástico, exemplo de virtudes evangélicas, e um venerável irmão de São Vicente de Paulo, que ia cumprir uma santa missão de caridade cristã. Vamos ver no slide 2 a pergunta que esse senhor endereçou a Kardec. Poderia perguntar aos espíritos se são eles que provocam ou afastam os perigos que nos ameaçam, e se são eles, por que fazem isto? Olha, meus irmãos, que interessante. A gente fica imaginando que os espíritos têm a capacidade de nos capturar antes do tempo para a dimensão espiritual. Conforme o desejo desse correspondente, Kardec direcionou essas perguntas ao espírito de São Luís, e colheu dele os seguintes esclarecimentos. Quando um espírito se encarna, ele escolhe antes uma prova física, estabelecendo uma espécie de destino, mas conserva o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal. Ele pode suportar ou repelir a prova. Vendo-o fraquejar, um espírito bom poderá ir ao seu auxílio, mas não pode influir sobre ele. Um espírito mau pode abalá-lo e apavorá-lo. Os espíritos bons e maus podem sugerir pensamentos bons ou maus, conforme sua natureza. Se o acidente está assinalado no destino do homem, eles não podem interferir. Isso porque o indivíduo escolheu aquele tipo de prova antes mesmo de reencarnar. Veja no slide 3. Quando a sua vida é posta em perigo, é uma advertência que você mesmo desejou, a fim de lhe desviar do mal e de lhe tornar uma pessoa melhor. Às vezes a gente reclama de alguns apuros que a gente passa na vida, mas isso, meus irmãos, há que ler esses sinais como um aviso necessário para o melhoramento das nossas escolhas. De repente a gente tem que passar a escolher outras coisas na vida. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais dos homens também resultam do seu livre-arbítrio.
Se a fatalidade for muito rude e for suportada com resignação, servirá para elevar o indivíduo. São Luís nos afirma que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando há ausência de dor. Vamos ver no slide 4 o instinto do seu destino, que São Luís nos falou. Quando o homem passa sobre uma ponte que deve cair, não é um espírito que o levou a passar ali, e sim o instinto do seu destino que o conduziu até ela. Ou seja, intimamente, o ser humano encarnado sabe que precisa passar por determinados dissabores e o seu instinto lhe envia para passar aquilo que ele mesmo planejou. Os espíritos poderiam ter influência no desabamento dessa ponte? Pergunta Kardec a São Luís. São Luís responde: não. Foram as circunstâncias naturais, seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente, isto é, por causas físicas. Queridos irmãos, atualmente na cidade do Rio de Janeiro, tivemos a queda de uma ciclovia, lembram-se? E algumas pessoas estavam circulando sobre ela no momento em que uma onda gigante a derrubou. Dessa forma, compreendemos que, como disse São Luís, o instinto do seu destino levou cada um deles até aquele momento. Kardec coloca ainda nesse estudo outro questionamento feito pelo sobrevivente do afundamento no barco. No slide 5, a gente vê, ao receber um tiro, o homem ainda perguntou isso a Kardec, e Kardec levou essa pergunta a São Luís. Ao receber um tiro de um homem mau, a bala lhe passa de raspão. Nesse caso, um espírito amigo poderia ter desviado aquela bala? Olha que pergunta interessante. Então, se a bala não pegou no homem, será que algum espírito deu um soprozinho para a bala ir para o outro lado? São Luís responde: claro que não. É a advertência da voz do instinto do atirador ou da vítima. Não existe coincidência. Como podemos entender melhor a voz do instinto? Pergunta Kardec a São Luís. Vamos ver no 6. Diz São Luís: antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando essas fases têm um caráter fundamental, conserva ele uma impressão no seu foro íntimo, e tal impressão desperta quando o momento se aproxima. Essa impressão é que nós chamamos, de pressentimento, torna-se um pressentimento. Kardec fecha essa questão quando nos diz, no Livro dos Espíritos, na questão 524, que os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos pela voz da consciência, que torna audível em nosso íntimo. Mas como não lhes damos a necessária importância, eles nos oferecem outros por intermédio das pessoas que nos cercam. Examinando as circunstâncias felizes ou infelizes da vida, pode-se ver que em muitas oportunidades se recebe conselhos que nem sempre são aproveitados e que nos teriam poupado dissabores se nós tivéssemos escutado esses conselhos íntimos. Entendemos assim, meus irmãos, que só mesmo o próprio indivíduo pode mudar o seu planejamento, ninguém mais. Os espíritos podem nos aconselhar, e se ouvimos, podemos adiar, até mesmo modificar alguns acontecimentos ruins em nossa vida, e quem sabe até os que foram traçados para resgate. Ouçam os que têm ouvidos de ouvir, disse Jesus. Essa frase é muito significativa, que às vezes a gente ouve, mas a gente não está preparado para ouvir naquele momento
os conselhos do nosso próprio pressentimento. Assim, meus irmãos, aprendamos a ouvir a nossa intuição, aquela voz íntima que nos adverte do perigo e também as advertências que chegam pelos amigos. Afinal, nosso Pai Celestial nunca nos abandona e torce por cada um de nós. Vamos poetizar? Eu estou como a velha centopeia, cheio de pernas que me prende ao chão. Se eu pudesse construir as minhas asas, voaria por certo em outra direção. Mas como vencer essa insegurança, esse sentimento de desesperança que teima governar a minha existência? Fico assim conversando com Jesus e lhe peço que me traga a sua luz para ouvir a minha própria consciência. Até o próximo encontro, nessa viagem fabulosa pelas revistas espíritas de 1858, onde falaremos sobre o período psicológico da humanidade. Muita paz.